Olá, que bom que você está junto comigo novamente nesse estudo, né? O estudo Ouvindo a Voz de Deus é o tema 21, que nós vamos falar sobre o ato de ofertar e o ato de adoração, né? Na verdade, o ofertar é um ato de adoração. Agora, o que é adoração, né? É uma emoção, é um sentimento que brota no coração da gente. E para a gente dar alguma coisa, a gente tem que ter um motivo. E tem que ter um motivo certo. Então, para você chegar a dar dinheiro, dar uma bênção, um bem para alguém, é porque você está gostando, você gosta dessas pessoas. Quando você pratica um aniversário, você não gasta uma boa grana, um bom dinheiro para fazer, ornamentar a festinha, tudo por causa do seu filho ou da sua filha, né? Ou da sua esposa, ou do seu esposo, ou de um ente querido. Você faz por quê? Por que você gasta esse dinheiro? Porque você ama aquela pessoa e quer ver ela feliz, certo? Então, a partir de agora, nós vamos estudar sobre o ato de ofertar, que é a mesma coisa, é um ato de adoração. Você amar aquela pessoa e quer ver ela se sentir feliz, tá bom? Então, feche teus olhos para nós orarmos. Santo Deus, obrigado porque o Senhor nos ama, obrigado porque o Senhor ama esse amigo, essa amiga que está fazendo esse estudo sobre a oferta e o ato de adoração. Esteja comigo, esteja com elas, com eles, né? E nos ajude a entender que a tua presença esteja conosco, Santo Espírito. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Então, ofertar é adorar a Deus como Criador e mantenedor. Por quê? Porque você se sente feliz perto de Deus. Eu devo ofertar segundo o quê? As bênçãos que eu recebi. A oferta é tão sagrada quanto o dízimo. O ideal é devolver um percentual da nossa renda como oferta, 5, 7, 10, 15%. Ela se destina ao suprimento das necessidades da igreja local e dos campos missionários, né? O dízimo pertence a Deus, ele o requer e devolvê-lo nada mais é do que dever de todos nós. Mas precisamos ir além do dever. Desculpem. Em nosso aprendizado de altruísmo e em busca da semelhança com aquele que cedeu voluntariamente para a nossa salvação, Jesus. Então nós precisamos entender isso na palavra de Deus, certo? Primeiro, que reconhecimento a pessoa demonstra ao ofertar a Deus? 1 Crônicas 29, versículo 13 e 14, olha só o que diz lá. Qualquer coisa você pausa, abre a Bíblia e segue, tá bom? 1 Crônicas 29, versículo 13 e 14, olha só o que diz. Agora, pois, o nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo provém de ti, das tuas mãos te damos. Então, 1 Crônicas 29, 13 e 14 fala sobre isso. Reconhece que tudo vem de quem? De Deus, de ti, né, Deus. E das suas mãos los damos. Interessante isso, né? Fantástico. Pergunta 2, né? Em que nível de importância a Bíblia coloca o dízimos e a oferta como elemento de adoração? Isso está em Malaquias 3, versículo 8. Abra a tua Bíblia, Malaquias 3, versículo 8. Lá diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Malaquias 3, versículo 8. E você sabe que roubar é na força, né? Não é escondido. Você coloca uma arma no peito da pessoa, no rosto da pessoa e pega na marra o que é dela. Isso que Deus compara o ato de você não dar oferta e não devolver o dízimo. Então, em que nível de importância a Bíblia coloca o dízimos e ofertas como elemento de adoração? No mesmo nível de importância. Dízimos e ofertas têm sentidos diferentes, mas são complementares e estão em pé, de igualdade com o ato de adoração. Quais são os critérios que a Bíblia apresenta para a preparação das ofertas em nossa adoração a Deus? Vamos ver na Bíblia?
Deuteronômio 16, versículo 17 primeiro. Depois nós vamos ver nos outros versos, tá bom? Vamos lá primeiro para Deuteronômio 16, versículo 17. Lá diz o seguinte: cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Deuteronômio 16, 17. Agora olha para 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2. 1 Coríntios, capítulo 16, verso 2, diz assim: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Né? Olha só que interessante. 2 Coríntios 9, versículo 5 diz assim: portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada. Viu lá que ele falava que era para guardar o dinheiro? Então aqui, ó, para que esteja pronto como expressão de generosidade. Aí quando ele passasse, ele ia pegar. E não avareza. O que é avareza? É amar o dinheiro. Um apego grandioso ao dinheiro. Mais do que tudo. Esse aí está perdido perante Deus. Se ele não amar a Deus mais do que o dinheiro, ele está perdido. Então, quais são os critérios que a Bíblia apresenta para a separação das ofertas em nossa adoração? Quais são elas? A oferta deve ser individual e voluntária. A oferta deve ser planejada. A oferta deve ser regular e sistemática, que nem nós lemos. A oferta deve ser proporcional às bênçãos recebidas. Pergunta 4. Como devem ser usadas as ofertas e como a Igreja Adventista do Sétimo Dia distribui? Êxodo 36, versículo 3. Olha só o que aqui diz lá. Esses receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Como devem ser nossas ofertas? Devem ser usadas para o serviço da igreja, do santuário. Então a Igreja Adventista, ela destina as ofertas alcançadas para a construção e manutenção dos templos, bem como apoio à pregação do Evangelho em regiões pobres consideradas campos missionários. Pergunta 5. Antes de adorar a Deus com a devolução fiel e sistemática dos dízimos e ofertas, o que devemos entregar-lhe? O que você acha que nós devemos entregar primeiro? Vamos ver em 2 Coríntios 8, versículo 5? Abre lá, 2 Coríntios 8, versículo 5. Lá diz assim: e não somente fizeram como nós esperamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. Então, os cristãos macedônios, em primeiro lugar, eles entregaram-se a si mesmos. Você sabe o que é isso? Antes de comer, o prato de comida que está na mão, eles dão para o Senhor. Eles vão ficar com fome, Deus fala, não, comam. Mas eles deram para o Senhor. Aí Deus fala, não, pode comer. Eles deram a vida para o Senhor. Então nós temos que fazer assim. Por isso ofertavam com alegria e generosidade. Em 2 Coríntios 8, 2 fala sobre isso. Resultando em superabundância na fé e na palavra. Versículo 7 do mesmo, de 2 Coríntios 8, versículo 7, fala a mesma coisa, fala sobre o resultado, tá bom? Pergunta 6. Defina a Bíblia o percentual de nossas ofertas a Deus? Define? O que vocês acham? Vamos ver em Deuteronômio 16, versículo 17, o que diz lá? Diz assim: cada um oferecerá na proporção que possa dar segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Deuteronômio 16, versículo 17. Então, cada um oferecerá na proporção em que possa dar segundo a bênção. Certo? Cada um oferecerá na proporção que possa dar segundo a bênção.
Cada pessoa deve planejar de acordo com esse critério e estabelecer um percentual de suas rendas como oferta. A diferença em relação ao dízimo é que esse percentual é definido pela pessoa, ele dá quanto ele quer. Qual deve ser a motivação para ofertarmos? 1 Coríntios 13, versículo 3 diz o quê? Vamos dar uma olhada lá? Diz assim: e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu corpo, o próprio corpo para ser queimado, se não tiver Deus, amor, nada serei. Certo? Agora vamos ver João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, qual deve ser a motivação para ofertarmos a Deus? Amor a Deus e a sua causa. Então, recapitulando, né? Ofertas são a expressão do coração agradecido e generoso. O crente pode decidir quanto a elas, obedecendo aos critérios bíblicos, segundo os quais a oferta deve ser o quê? Planejada, que mais? Regular e sistemática, individual e voluntária, proporcional às bênçãos, antes e acima da entrega material, conforme o exemplo dos macedônios. Essa entrega do próprio quê? Próprio coração. Essa entrega, o do próprio coração. Então nós devemos entregar o quê? Coração? Não, as nossas emoções, nosso sentimento a Deus. E Deus, ele transforma o seu sentimento em alegria, né? Entregar esses sentimentos ao Senhor, esse amor ao Senhor. Nenhuma outra motivação a não ser o que? O amor deve nos levar a ofertar. Então, pensando nisso, nós temos que ter um compromisso. Se a gente quer bem aos nossos filhos, a gente gasta rios de dinheiro para agradar aos filhos, para os filhos se sentirem felizes. Imagina Jesus. Eu tenho que compreender, eu compreendo e aceito o ensino bíblico quanto ao dizimar e ofertar, porque eu amo a Deus e reconheço que tenho sido abençoado por Deus. Você tem que reconhecer e também estar decidido a manifestar a sua gratidão a Ele, sendo liberal na doação de ofertas, certo? Então que Deus abençoe você e te ajude a estar junto com Deus, amando, tendo esse amor a Deus como Deus quer. E só quem pode fazer isso é Ele. Converse com Ele. Ele muda o coração, tá bom? Que Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração? Santo Deus, obrigado porque o Senhor nos ama. Esteja com esse amigo, com essa amiga que está entregando o coração ao Senhor agora para querer mudança, ter amor no coração. O abençoe e o guie em nome de Jesus Cristo, eu te peço. Amém. Que Deus te abençoe, tá? E te livre e te guarde. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia, né? Como diz a palavra de Deus. Como eu sempre termino, João 4:24. Deus é Espírito e importa o quê? Que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que é isso em verdade? Né? De verdade. Tenha essa adoração no coração de verdade, sem medo, sem vergonha, sem nada, sem temer nada. Você adora a Deus por ser Deus e você ama Ele porque Ele nos amou primeiro. Fica com Deus e até o próximo estudo, tá bom? Tchau!